Olá pessoal, meu nome é Camille Soares, eu sou aluna de Medicina da UES, atualmente estou no 5º semestre e faço parte da Liga Acadêmica de Cirurgia e Anatomia, a LACAM. E no LACAMflix de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as hérnias da parede abdominal. Primeiramente, nós devemos conceituar o que são hérnias. No SABIST nós encontramos essa definição: protrusão anormal de órgãos ou tecidos por defeitos nas paredes circundantes. Nós sabemos que nossa parede abdominal é bastante forte, resistente, conta com múltiplas camadas e atua ali protegendo e mantendo nossos órgãos na cavidade abdominal. Porém, existem alguns pontos na nossa parede abdominal que já são naturalmente mais frágeis, como a região inguinal, femoral, umbilical, a linha alba, a porção inferior da linha semilunar, alguns locais de incisão anteriores. E esses pontos, por contar apenas com aponeurose ou fáscia, muitas vezes sem um revestimento extra de um músculo estriado, são mais frágeis e podem ser suscetíveis à ruptura e herniações, principalmente quando nós temos a presença de alguns fatores que aumentam a pressão da cavidade abdominal de forma crônica, como a tosse crônica ou um ascite. Esses pontos mais frágeis podem acabar sofrendo ruptura e pode ocorrer extravasamento de conteúdo da cavidade abdominal, que só não entra em contato com o meio externo porque nós ainda temos ali a preservação do peritônio e da pele que ficam segurando o conteúdo desse saco herniário. O colo é o orifício da hérnia que fica localizado mais internamente, enquanto o saco herniário é o que vai acabar protruindo, sendo revestido por peritônio e sustentado ali. Para o estudo das hérnias e para compreender quais são os principais locais que são mais frágeis e suscetíveis a herniações na nossa parede abdominal, nós precisamos, claro, relembrar da anatomia. Mas, como nós já temos alguns outros vídeos mais detalhados sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card para vocês consultarem, eu vou apenas pincelar rapidamente essa parte. Mais superficialmente, nós vamos ter a pele, seguida pelo subcutâneo, formado pela fáscia de Camper, que é mais superficial e delicada, e a fáscia de Scarpa, que é mais profunda e espessa. Em seguida, teremos a camada muscular, formada por múltiplos músculos. Superficialmente, nós vamos ter o músculo reto abdominal, seguido pelo músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno, mais profundamente o músculo transverso e, por último, nós teremos a fáscia transversalis e o próprio peritônio. O músculo reto abdominal, além de ser mais superficial, está mais centralizado. Os outros músculos abdominais têm uma localização mais lateromedial e acabam emitindo suas aponeuroses e abraçando o músculo reto abdominal. Só que a disposição dessas aponeuroses dos outros músculos em relação ao reto abdominal não é uniforme durante toda a extensão do músculo reto. O ponto anatômico que nós utilizamos para delimitar quando a posição dessas aponeuroses muda é a chamada linha arqueada, ou linha arqueada de Douglas, que fica localizada nos 2 dedos abaixo, mais inferiormente, a nossa cicatriz umbilical. Acima da linha arqueada, as aponeuroses vão se dispor da seguinte maneira: a aponeurose do músculo transverso vai passar posterior ao reto abdominal, enquanto a aponeurose do músculo oblíquo interno vai abraçar o reto e a aponeurose do músculo oblíquo externo vai passar totalmente anterior ao reto abdominal. Você deve concordar comigo que essa disposição das aponeuroses deixa essa estrutura mais rígida e essa parte da parede fica mais reforçada, se tornando menos suscetíveis a herniações. Enquanto abaixo da linha arqueada, todas as aponeuroses vão passar anteriormente ao reto, deixando ali na parte posterior apenas fáscia transversal, fazendo com que essa região, abaixo da linha arqueada, se torne mais frágil e mais suscetível a herniações. Nós vamos ver melhor a seguir que hérnias na região inguinal são muito frequentes, então nós também precisamos revisar a anatomia do canal inguinal para poder entender como essas hérnias se formam. Primeiramente, nós precisamos lembrar que as nossas gônadas se desenvolvem retroperitonealmente. E à medida que elas vão fazendo a descida que elas precisam fazer para ir em direção à pelve, por meio do conduto peritônio vaginal, ou também chamado de processo vaginal, elas vão adquirindo uma cobertura de cada uma das camadas da parede abdominal, exceto do músculo transverso. Então, o processo vaginal, como essa bolsinha que faz esse transporte das nossas gônadas, e os revestimentos que ele vai ganhando à medida que vai atravessando a parede, é o que forma o nosso canal inguinal, um túnel através da parede abdominal anterior. Na anatomia, nós aprendemos que na mulher, através do canal inguinal, vai passar o ligamento redondo do útero e no homem, o cordão espermático. Então, nós vamos ter o início do canal inguinal lá no anel inguinal profundo, que é uma evaginação na fáscia transversal. Fica localizado lateral aos vasos epigástricos inferiores. Então, o canal inguinal vai iniciar nesse anel inguinal profundo e desembocar lá no anel inguinal superficial, que é uma abertura na aponeurose do músculo oblíquo externo, superiormente ao tubérculo púbico.
O ligamento inguinal, que é como se fosse o chão do nosso canal inguinal, nada mais é do que a margem inferior da aponeurose do músculo oblíquo externo, que vai acabar se dobrando sobre si mesma, abraçando o canal inguinal e fornecendo maior sustentação para ele, sendo o chão do canal inguinal, e se fixando lá no tubérculo púbico. Nós também temos o ligamento lacunar, que é uma expansão medial do ligamento inguinal e ajuda mais a fixar esse ligamento na linha pectinha do osso púbico. Nós temos vários outros marcos anatômicos aqui no estudo da região inguinal, mas focamos nos principais para a gente conseguir entender a formação das hérnias. Eu fiz essa gravura para tentar tornar um pouco mais didático para a gente entender como o canal inguinal é realmente um túnel através da parede abdominal, se originando lá no anel inguinal profundo, uma invaginação da fáscia transversal e atravessando toda a parede e desembocando no anel inguinal superficial. Então, o teto vai ser as fibras do músculo oblíquo interno e também um pouco do músculo transverso. A parede anterior vai ser formada pelas aponeuroses dos músculos oblíquo externo e interno. E o assoalho, como eu tinha falado, vai ser formado pelo ligamento inguinal. Além disso, a parede posterior, que seria mais profunda, vai ser formada principalmente por fáscia transversal. Mas se esse canal inguinal é revestido por todos os componentes da parede abdominal, como é que você pode ter algum ponto nessa região que seja suscetível a herniações, já que eu falei que as hérnias sempre vão surgir em pontos de fragilidade da parede? Certo. Normalmente, após a descida dos órgãos das gônadas, o processo vaginal, que é aquele conduto que eu tinha falado para vocês, ele vai ser selado e ser obliterado. No homem vai dar origem ao ligamento de Cocket e na mulher o divertículo de Nuck, que é equivalente. Mas algumas vezes esse fechamento, essa fusão não ocorre ou ocorre de maneira incompleta. Então, acaba deixando ali uma patência, a persistência de uma comunicação entre a cavidade abdominal e o canal inguinal, deixando ali um ponto de fragilidade muito importante que pode futuramente desenvolver uma hérnia inguinal. Mas chegamos no principal ponto anatômico no estudo das hérnias, que é muito cobrado em provas, que é o triângulo de Hasselbalch. Por quê? Porque essa região, que a gente delimita aí lateralmente pelos vasos epigástricos inferiores, mais medialmente pela borda do músculo reto abdominal e inferiormente pelo ligamento inguinal, vai ser o ponto de maior fraqueza da fáscia transversalis. Por isso, é o ponto mais sensível a herniações na parede abdominal. E nós também utilizamos o triângulo de Hasselbalch para fazer uma divisão das hérnias. Nós podemos dividir as hérnias inguinais principalmente em diretas ou indiretas. E o que determina isso é a posição da hérnia em relação aos vasos epigástricos inferiores e se elas passam ou não por dentro do canal inguinal. Quando nós temos uma hérnia direta, essa hérnia vai impactar diretamente na parede. Então, vai ser uma hérnia que vai protruir ali justamente no ponto de maior fragilidade das faces transversais, dentro do trígono de Hasselbalch. E ela se localiza medial aos vasos epigástricos inferiores. Enquanto as hérnias indiretas, que não vão impactar diretamente na parede, elas vão se localizar lateral aos vasos epigástricos inferiores porque elas passam por dentro do canal inguinal. E como eu tinha falado, a origem, o começo do canal inguinal, vai ser lá no anel inguinal profundo, lateral aos vasos epigástricos inferiores. E essas hérnias inguinais vão se apresentar e ter etiologias e epidemiologias diferenciadas, enquanto as hérnias diretas vão acometer mais idosos por serem mais adquiridas, então os idosos já vão ter uma maior fragilidade na parede abdominal com o passar do tempo, um enfraquecimento muito maior, elas vão ter esse caráter mais crônico de se agravar mais lentamente, pode acabar afetando a bolsa escrotal e vai ter uma chance de estrangulamento muito maior do que as indiretas. Já as hérnias indiretas, por se tratarem de um defeito mesmo embrionário ali no fechamento do processo vaginal, vão ser diagnosticadas logo na infância, na juventude, de caráter congênito, que agravam mais subitamente, raramente vão chegar a alcançar a bolsa escrotal e vão ter uma taxa de estrangulamento bem menor. É mais raro, mas geralmente nós podemos ter uma hérnia que contenha os dois componentes, tanto um componente direto quanto um componente indireto, e essa hérnia é chamada popularmente como hérnia em pantalona. Nós também podemos ter hérnias na região lombar, apesar de ser menos comuns e de muitas vezes não serem muito propensas a encarceramento. Só podem causar uma grande dor lombar quando elas ficam muito volumosas. Então, nós podemos ter esses outros dois pontos de fragilidade na região lombar suscetíveis a herniações, que é o chamado trígono de Petit, delimitado pela borda da crista ilíaca inferiormente, pelo músculo oblíquo externo lateralmente e o músculo latíssimo do dorso medialmente. E as hérnias que passam pelo trígono de Petit são chamadas de hérnias lombares inferiores. E as hérnias lombares superiores são aquelas que vão passar pelo trígono de Grünfelter, que é formado pela borda inferior da 12ª costela mais superiormente,
pelo músculo denteado menor inferiormente e pelo músculo oblíquo interno lateralmente. Essas hérnias do trígono de Greenfeld geralmente são as mais encontradas. Então, depois de estudarmos o conceito e alguns pontos anatômicos importantes, nós podemos definir as hérnias abdominais como estado patológico, cujo alguns órgãos da cavidade abdominal podem sair da mesma através de um ponto fraco da parede, natural ou adquirido, sendo conservada a integridade do peritônio e da pele. E nós podemos classificar nossas hérnias quanto à etiologia, se são congênitas ou adquiridas. Como eu falei no estudo da região inguinal, as congênitas são a falha mesmo na formação embriológica da parede, o não fechamento do processo vaginal, a persistência dessa comunicação cavidade abdominal e canal inguinal, ou podem ser adquiridas, com o aumento da fragilidade desses pontos mais sensíveis da parede por causa do envelhecimento e enfraquecimento das estruturas musculaponoróticas. Quanto ao conteúdo também do saco herniário, então eu posso classificar uma hérnia não habitada quando eu não tenho a presença de um órgão ou de uma víscera dentro do saco herniário, ou habitada quando eu tenho a presença desses órgãos. Também podemos classificar quanto à redutibilidade. Uma hérnia pode ser redutível, parcial ou totalmente, quando através de algumas manobras manuais eu consigo reduzir essa hérnia, colocar o conteúdo do saco herniário para dentro da cavidade abdominal. Mas ela se torna irredutível, ou chamada encarcerada, como se ela estivesse meio que presa ali no saco herniário, quando eu não consigo reduzir essa hérnia de maneira alguma. E quando uma hérnia passa muito tempo encarcerada, ela pode evoluir para um estrangulamento. Uma hérnia estrangulada é uma complicação muito preocupante, porque ela ocorre quando o suprimento sanguíneo para o conteúdo que está dentro daquele saco herniário é totalmente comprometido. Então não tem mais aporte de oxigênio, aporte sanguíneo, levando à morte, à necrose daquela víscera ou daquele tecido que está ali habitando o saco herniário. Quando a hérnia estrangula, geralmente nós vamos ter a presença de uma dor intensa e de vários sinais flogísticos, como edema, calor, rubor. E uma hérnia estrangulada se trata de uma emergência, então nós precisamos intervir cirurgicamente imediatamente para fazer a correção da hérnia. Existem muitos tipos de hérnias da parede abdominal, mas nós vamos focar apenas aqui nas mais recorrentes e com maior chance de complicação. Só mais um pouco sobre a epidemiologia das hérnias para a gente ter noção do quanto o estudo desse conteúdo é importante por ser tão recorrente. Então, a gente estima que 5% da população mundial vai vir a desenvolver uma hérnia durante a vida toda, e 75% dessas hérnias vão ser na região inguinal. Como eu já falei, são as hérnias mais prevalentes. E apesar do sexo, tanto homens quanto mulheres, a hérnia inguinal indireta vai ser a mais comum de todas. Mas nós sabemos que os homens são 25 vezes mais propensos a ter hérnia inguinal do que as mulheres. E como eu tinha citado nas hérnias adquiridas, a prevalência e a probabilidade de estrangulamento aumentam com a idade, justamente pelo enfraquecimento maior da parede. As hérnias incisionais, que vamos ver um pouco mais a seguir, também são muito comuns. 15 a 20% dos pacientes que sofreram incisões cirúrgicas vão desenvolver uma hérnia incisional. E como já falamos que as hérnias inguinais são mais comuns nos homens, as hérnias femorais e umbilicais são mais comuns nas mulheres e têm uma taxa de estrangulamento muito maior. Só que como as inguinais são as que mais ocorrem disparadamente em relação a todos os outros tipos, a gente tem mais casos de estrangulamento das inguinais do que das femorais, porque as femorais são menos comuns. E a lateralidade mais comum das hérnias inguinais é a direita, mas não é incomum nós termos hérnias bilaterais. E agora nós vamos pincelar rapidamente sobre o diagnóstico, tratamento, clínica dos principais tipos de hérnias, começando com a hérnia inguinal. Geralmente, para fechar o diagnóstico de uma hérnia, nós precisamos apenas de uma boa anamnese e um bom exame físico. Mas, em algum caso de dúvida diagnóstica, nós podemos fazer uso de exames de imagem complementares, como a ultrassonografia ou a tomografia computadorizada, que são úteis para achar algumas hérnias mais obscuras e incomuns. São pouco usados e geralmente a gente usa mais em casos de hérnias difíceis de palpar e também hérnias em obesos. Um terço dos pacientes com hérnia inguinal não tem sintomas, mas quando eles aparecem na clínica se queixando, a principal queixa vai ser justamente a saliência na região inguinal, aquela sensação de peso, de dor bem indefinida, o desconforto naquela região, e geralmente só são mais dolorosos e apresentando sinais flogísticos quando estão encarceradas e estranguladas. Geralmente sinais flogísticos quando há estrangulamento. E como eu já falei, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, porque nós precisamos intervir imediatamente. Um outro sintoma clínico que pode aparecer quando a gente tem víscera fazendo parte do conteúdo do saco herniário é a obstrução intestinal, em caso de estrangulamento ou de encarceramento. Então, o paciente também pode aparecer se queixando disso. Além disso, é importante na nossa anamnese, na nossa pesquisa, procurar por fatores desencadeantes. Então, tudo aquilo que possa ter elevado a pressão na cavidade, na parede abdominal e causado a herniação. Então, a constipação crônica, uma ascite, a tosse crônica, eu tenho que tentar eliminar ou pelo menos minimizar esses fatores, tanto no pré quanto no pós-operatório, para evitar que esse paciente tenha uma recidiva da hérnia posteriormente. E eu também preciso conferir se essa hérnia não é contralateral para poder fazer a melhor intervenção cirúrgica para o tipo de hérnia.
Outro sintoma não muito comum, mas que pode estar presente, é a parestesia pela compressão ou irritação dos nervos inguinais. E o exame físico vai nos ajudar a diferenciar se é uma hérnia inguinal ou se trata de outro diagnóstico diferencial como a hidrocele ou a varicocele. E vai se basear basicamente na palpação e tentativa de redução. Então eu vou tentar palpar a hérnia, tentar reduzi-la e depois pedir para o paciente para ele tossir ou realizar a manobra de Valsalva para ver se esse conteúdo no saco herniário retorna, né? Se a protrusão ocorre novamente. E eu vou realizar esse teste tanto com o paciente deitado quanto em pé. Um outro exame físico que eu posso fazer é o exame de Landiva, para poder diferenciar se essa hernia inguinal é direta ou indireta. Então, eu vou posicionar o meu dedo indicador bem na porção inferior da bolsa escrotal e eu vou tentar localizar o saco herniário para empurrar ele até o orifício inguinal externo. Aí, depois que eu conseguir localizar esse saco herniário, conseguir fazer essa pressãozinha, eu vou pedir para o paciente fazer a manobra de Valsalva. E na hora que ele faz a manobra de Valsalva, o normal é que o conteúdo do saco herniário extravase, né? A protrusão ocorra novamente. E se eu sentir o conteúdo, a massa herniária, vindo de encontro ao meu dedo, vai ser uma hérnia indireta, porque isso quer dizer que ela passou pelo canal inguinal. Agora, se eu sentir essa hérnia na polpa digital, na polpa do meu dedo, quer dizer que é uma hérnia direta, que não passou pelo canal inguinal e que está impactando ali diretamente na parede. E aqui, só para exemplificar, como eu tinha falado, que a gente pode recorrer a alguns exames complementares em caso de hérnias mais obscuras, diagnósticos mais difíceis. Então, aí tem um exemplo de um raio-x de hérnia lombar no triângulo superior, então que passou pelo trígono de Glenfelter, uma TC de hérnia lombar e também uma herniografia. E aqui nesse exemplo de ultrassom abdominal, a gente consegue ver, aí passando pela linha alba entre os dois músculos reto-abdominais, uma herniaçãozinha bem sutil. E alguns dos diagnósticos diferenciais para as hérnias inguinais são hidrocele, câncer de testícula, varicocele, também lipoma, linfonodomegalia inguinal, câncer de epidídimo, que a gente consegue tirar dúvida diagnóstica depois de fazer exames, de coletar a história e principalmente depois de fazer o exame físico. E a classificação mais utilizada para os tipos de hérnias da região inguinal é a classificação de Nihus. Então, a gente tem tipo uma hérnia indireta, que tem um anel inguinal profundo ali normalzinho até 2 centímetros. No tipo 2, a gente já tem um anel inguinal mais alargado, mas a parede posterior está preservada. E ainda se trata de uma hérnia indireta. Mas no tipo 3 nós já temos algum defeito na parede posterior mesmo. Então podemos ter o tipo 3A, hérnia direta, tipo 3B, uma hérnia indireta, mas com destruição da parede posterior, então seria uma hérnia mista, que tem um componente tanto direto quanto indireto, e no tipo 3C, uma hérnia femoral. Ainda tem uma outra classificação só para as hérnias recidivadas, então hérnias que aconteceram de novo, depois de uma correção de uma hérnia anterior, que pode ser A, direta, B, indireta, C, femoral e D, a mista ou combinada em pantalona. E, finalmente, como nós tratamos hérnias da região inguinal? A gente só vai intervir cirurgicamente se essa hérnia for sintomática. Geralmente, uma hérnia que é assintomática, a gente vai optar pela estratégia watchful waiting, mas essa estratégia não se habilita, não é cabível para hérnias femorais. Se a gente tiver uma hérnia femoral principalmente detectada em mulheres, a gente tem que intervir, sendo ela sintomática ou não, porque, como eu já falei, ela tem altas chances de estrangulamento. E essa estratégia watchful waiting é basicamente observar o paciente, monitorar a evolução daquela hérnia e deixar para intervir cirurgicamente só quando você tiver algum indicativo para isso, alguma problemática, alguma sintomatologia, sinais de estrangulamento ou algo do tipo. E é comprovado por muitos estudos que essa é uma estratégia positiva e que você não vai ter ali um prejuízo, uma maior taxa de complicação ou de morbidade operatória, perioperatória para aquele paciente, se você optar por esperar e só fazer a cirurgia depois. E, na verdade, essa é uma excelente estratégia para pacientes idosos, já que assim eu evito de submeter ele a um trauma cirúrgico desnecessário, e eu só opero quando é realmente necessário, já que as minhas hérnias não leem livros, elas são completamente imprevisíveis, então você pode passar a vida inteira com hérnia na região inguinal e nunca evoluir para um encarceramento, estrangulamento ou outra complicação. Então, no caso do tratamento não cirúrgico, nós podemos optar por esse monitoramento do paciente e também utilizar alguns manejos conservadores, como esse suporte inguinal de trusses para poder fazer a contenção da hérnia inguinal de maneira mais física. Já para hérnias inguinais cirúrgicas, a gente tem que seguir um raciocínio. Quando eu fizer o exame físico do meu paciente, eu vou tentar reduzir. Se eu não conseguir reduzir, é uma hérnia encarcerada, eu vou optar pela cirurgia imediatamente. E se eu conseguir reduzir manualmente essa hérnia, eu vou fazer a analgesia do meu paciente para não deixar ele com dor e marcar uma cirurgia eletiva. Isso é claro nos casos de pacientes mais jovens que conseguem suportar bem o trauma cirúrgico e não no caso dos idosos, como eu já tinha falado, que a gente vai optar por aquela outra estratégia de monitoramento. Mas é importante, antes de tentar reduzir, ver se eu tenho algum sinal
sinal de estrangulamento, sinal de isquemia, hiperemia, queda do estado geral, uma dor local intensa, hipotensão, exames alterados, e aí nesse caso eu não vou tentar reduzir e vou direto para a cirurgia de emergência. A seguir aqui eu tenho alguns esquemas na avaliação da hérnia, muito parecidos com o que eu já falei. Não vou repetir de novo para não me estender muito na apresentação, mas vocês podem dar uma pausa no vídeo para ler com mais calma. Só reforçando aqui, quando a gente tem uma hérnia estrangulada, encarcerada, a gente vai ver se essa crise de dor tem menos de 6 horas ou mais de 6 horas. Se tiver mais de 6 horas, a gente não pode tentar reduzir, porque muito provavelmente essa hérnia que estava encarcerada já estrangulou, então eu tenho que ir direto para a cirurgia de emergência, ver se minha alça é viável ou inviável e provavelmente optar pela ressecção. Agora, se eu tenho menos de 6 horas de crise de dor, eu posso sim tentar fazer a redução digital. Se eu conseguir fazer, eu vou observar e depois fazer o planejamento da cirurgia eletiva. E se eu não conseguir, eu vou para a cirurgia de emergência. E por que nós não podemos fazer a redução de uma hérnia estrangulada? Porque como está estrangulada, aquele conteúdo provavelmente já teve necrose de tecido, aquela região já está ali infectada. Se eu tentar fazer a redução e colocar esse conteúdo infectado dentro da cavidade abdominal, eu posso piorar todo o quadro do meu paciente e causar uma peritonite e outras complicações. E a principal técnica cirúrgica usada hoje em dia para o reparo de hérnias é a hernioplastia de Liechtenstein. Ela é chamada de tension free, livre de tensão, porque ela usa principalmente telas de propileno para fazer o reparo. Então a gente vai fazer uma abertura dos tecidos, incisão oblíqua transversa ali na região inguinal, e isolar o cordão espermático, fazer a redução do saco herniário direto, ou ter que abrir o saco herniário quando se trata de uma hérnia indireta, fazer a redução do conteúdo que está dentro daquele saco, a ligadura alta e depois a ressecção. Aí você vai reconstruir o canal inguinal, fazendo principalmente o uso de telas, e fechar a herniação e posteriormente a parede. Essa técnica se tornou muito popular justamente por ser livre de tensão, diferente das técnicas anteriores e mais antigas que tinham uma tensão muito excessiva, e esse era o principal fator que aumentava muito a recidiva de hérnias depois dessas operações. E as hernioplastias são diferentes das herniorafias, porque na hernioplastia nós usamos telas e nas herniorafias nós fechamos a parede apenas com suturas. E mais outra foto mostrando a reconstrução do canal inguinal através de hernioplastia de Liechtenstein, que tem menos de 0,5% de recidiva, menor tensão, menor taxa de recorrência e que geralmente não tem uma mortalidade muito alta, mas quando está associada com hérnias estranguladas ou outras comorbidades. Mas existem alguns casos em que o uso de telas é contraindicado, como por exemplo, quando se trata de uma hérnia estrangulada, que eu vou precisar fazer ressecção intestinal, então já tem um foco infeccioso grande ali, e vou precisar recorrer a algumas técnicas mais antigas de herniorrafia. E uma das principais, mais populares delas, é a técnica de Shouldice, em que eu vou fazer a correção ali do defeito através de sutura contínua em 4 camadas. E apesar de ser a mais utilizada, eu tenho outras técnicas aprimoradas que foram baseadas na técnica de Liechtenstein. A que está representada na figura é a técnica Plug and Patch. E a gente tem o uso aí de um tampão em forma de cone, de uma telinha de malha de propileno, que vai ser inserida na anel inguinal interna e se projetar como se fosse um guarda-chuva, fazendo ali a oclusão da hérnia. E o tampão seria suturado aos tecidos circundantes. Além dessa, eu tenho a técnica de sanduíche, o reparo de estopa, que usa uma tela gigante, mas não são tão utilizados quanto a técnica padrão ouro. E eu também posso fazer a correção das hérnias por via laparoscópica. Geralmente vai ter menos dor no pós-operatório, menos tempo de pós-operatório, mas não tem grandes vantagens, só vai adicionar ali o risco anestésico. Então fica mais reservado para hérnias recidivadas, porque quando eu tenho uma hérnia recidivada, eu preciso optar por outro meio de abordagem cirúrgica. Então se eu já tinha feito uma cirurgia aberta, agora é a hora de fazer uma cirurgia laparoscópica na recidiva. E eu posso abordar aí a cavidade abdominal por 2 vias, pela via extraperitoneal, também chamada TEP, e pela pré-peritoneal transabdominal, chamada TAP. E a única diferença entre essas duas técnicas está na sequência de acesso para o espaço periperitoneal, porque na TEP eu vou usar esse balão dissector que vocês conseguem ver na imagem, e na TAP eu já vou abordar direto ali a cavidade peritoneal. Agora, quanto às hérnias umbilicais. Nos adultos, geralmente elas são mais adquiridas por pessoas que têm ali fatores que vão aumentar a pressão intraabdominal de maneira crônica. Então, mulheres multíparas e sobrepeso são 90% do público atingido por essas hérnias, mas também pode aparecer em pacientes cirróticos e ascíticos. E o diagnóstico também se dá muito pelo exame físico, em que eu posso fazer apenas a manobra digital de redução e solicitar que o paciente faça a manobra de Valsalva para poder comprovar e fechar o diagnóstico de hérnia umbilical. E quanto ao tratamento, quando essas hérnias são congênitas, geralmente elas tendem a se fechar espontaneamente. Então a gente espera, deixa a criança crescer e observa. Se a criança tiver mais de 5 anos e essa hérnia ainda não tivesse fechado de maneira espontânea, sem intervenção, aí a gente opta pela cirurgia. Ou se antes disso, antes dos 5 anos, a gente tiver algum sinal de estrangulamento ou alguma alteração trófica cutânea que indique uma complicação. E as hérnias adquiridas em adultos, a gente geralmente só indica a cirurgia quando ela é grande e sintomática. A escolha do tratamento cirúrgico também depende da extensão da falha. Em
defeitos de 2 a 3 centímetros um pouco maiores, principalmente em pacientes que são sobrepeso, homens que têm hérnia recorrente, incisional, que precisam de maior reforço da parede, nós optamos por fazer uma hernioplastia com o uso de telas. Agora, em defeitos menores, chamados ponta de dedo, hérnias primárias, mulheres magras, que não precisam de um reforço tão grande, a gente consegue solucionar o defeito só com uma herniorrafia. Quanto às hérnias femorais, que passam logo abaixo do ligamento inguinal, elas vão incidir aí através do canal femoral. E como eu já falei, tem altas chances de estrangulamento. Quando a gente detecta elas, principalmente em mulheres, nós precisamos recorrer a uma cirurgia de emergência. E o procedimento é bem semelhante ao reparo das hérnias inguinais. A gente faz a dissecção e redução do saco herniário com obliteração do defeito e pode ser feito por via aberta ou laparoscópica. Nós podemos utilizar telas para a correção do defeito, mas quando tem comprometimento intestinal, como eu já falei, a tela é contraindicada e se utiliza a técnica do ligamento de Cooper, que consiste em aproximar a margem da aponeurose do transverso ao ligamento de Cooper e o trato iliopúbico. Essa aproximação é reforçada com suturas e depois é feita a incisão de relaxamento, que é mais para aliviar a tensão na linha de sutura. Ela é feita ali na aponeurose oblíqua externa para expor a bainha do reto anterior e é comprovado que causa menos dor no pós-operatório e recidiva. Mas essa técnica não é muito utilizada por ser muito difícil, gerar muito desconforto, uma reabilitação mais prolongada para o paciente e ter uma alta taxa de recorrência. Quanto às hérnias epigástricas que ficam aí entre o processo tifoide e a cicatriz umbilical, uns 5 a 6 centímetros acima do umbigo, são defeitos pequenos e que geralmente têm dor desproporcional porque a gordura pré-peritoneal fica encarcerada. Mas quando elas se tornam maiores, podem chegar a ser habitadas por aumentos, até por alças intestinais. Então, na clínica do paciente, eu vou ter dor epigástrica intensa, uma protrusão significativa, e quando eu tento reduzir, eu vou ter uma dor muito pronunciada, e eu posso fechar o diagnóstico clínico de hérnia epigástrica. O reparo desse tipo de hérnia é bem simples, raramente eu vou precisar usar tela por se tratar de defeitos pequenos. Então eu vou excisionar o tecido, geralmente aquela gordura que está protrusa, e fechar a falha da parede. Um tipo mais raro de hérnia é a hérnia de Spiegel, que fica aí entre a borda lateral do músculo reto do abdômen e a linha semilunar, localizada abaixo da linha arqueada e infraumbilical. Esse tipo de hérnia é muito curioso porque ela é interparietal, então ela acontece entre os músculos da parede e geralmente causa uma dor muito intensa, mas sem uma protuberância significativa por ficar ali escondida embaixo da aponeurose do músculo oblíquo externo. Então, geralmente, é um daqueles tipos de hérnia obscura que eu posso precisar usar a TC ou ultrassom para identificar. E por ela estar localizada ali nessa região, muito pequena, muito estreita, ela tem um alto risco de encarceramento, então é necessário fazer a cirurgia assim que identificada. E por último, um tipo de hérnia muito frequente é a hérnia incisional, que geralmente é resultado de uma tensão excessiva, então uma falha técnica mesmo no fechamento da parede na hora da sutura, ou uma cicatrização inadequada de uma incisão prévia. O uso de corticosteroides, de agentes quimioterápicos ou até infecção do local cirúrgico pode contribuir para que essa cicatrização seja deficiente e aumente o risco de desenvolvimento dessa hérnia incisional. Elas costumam ser bem volumosas, evoluir com o tempo e causar ali muita dor, obstrução intestinal e, consequentemente, o encarceramento e o estrangulamento. E muitas condições que aumentam ali cronicamente a pressão intraabdominal podem ajudar e tornar esse paciente mais suscetível a desenvolver essas hérnias, como eu já tinha citado. Por exemplo, a obesidade, idade avançada, desnutrição, ascite, gravidez e outros. E o tratamento dessas hérnias é feito por hernioplastia com o uso de telas. A título de curiosidade, outros tipos de hérnia, como a hérnia de Amiande, que é muito popular, que foi descrita por Claudius Amiande em 1786, quando ele tratou de uma hérnia em uma criança, que ela encontrou um apendicite aguda como conteúdo do saco herniário em uma hérnia inguinal. A gente também tem as hérnias por deslizamento, que acontecem quando um órgão compõe o saco herniário. Os órgãos mais comuns acometidos são o cólon e a bexiga, e as hérnias recidivadas por falhas técnicas, e como eu já citei, a gente precisa utilizar uma outra abordagem cirúrgica e telas. Foram as referências que eu utilizei para montar essa aula. Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido muito proveitosa. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. E se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, curta, comente, compartilhe, siga a Lacan nas redes sociais e ajude a impulsionar esse projeto tão lindo que é o Lacanflix.